antipertensivos. Não, antipertensivos não, já falei. Antiarrítmicos, aliás, antiarrítmicos. Antes de entender, temos uma, duas, três folhas. Frente e verso. Antes de a gente falar sobre antiarrítmicos, a gente tem que entender a fisiologia do coração, batimento cardíaco. E assim, dentro das células cardíacas, a gente possui potássio. O potássio vai fazer com que a célula fique negativa. Então, ela está em repouso, vamos dizer assim. Se a célula está em repouso, então vamos dizer que o coração também está em repouso. Para a célula, para o coração se contrair, a célula precisa se contrair também. E ela precisa sair desse potencial de repouso e ir para a despolarização. A célula precisa se despolarizar para que haja contração. E isso acontece com a entrada de potássio, com a entrada de cálcio e entrada de sódio. Quando entra cálcio e entra sódio, esse potencial que estava negativo vai passar a se tornar positivo, que vai acontecendo uma despolarização, até que chega a certo momento em que haja contração da célula e caia novamente, a célula fica repolarizada. E assim, basicamente, basicamente o que eu vou ler aqui agora foi o que eu falei, tá? Dentro das células cardíacas tem potássio e fora delas tem sódio e cálcio. Toda célula tem potencial de repouso e para ativar a célula ela precisa sair do potencial de repouso e ir para o potencial de ação. A célula em repouso tem carga negativa dentro e positiva fora. Quando um sinal elétrico chega, sódio e cálcio eles entram dentro da célula, mudando a sua carga de negativo para positivo, despolarizando. Nada diferente do que eu falei. Ou seja, para que ocorra a contração, a célula necessita ficar despolarizada. O coração está relaxado no potencial de repouso e ele se prepara para a contração ao receber estímulo elétrico. Então, ele se prepara para se despolarizar quando ele recebe um estímulo elétrico. E a gente tem fases, tá? Tanto que fiz até um desenho aqui bonitinho aqui, me dediquei. Em que a gente tem a fase 0 a fase 4, nesse momento em que o coração está em repouso, está relaxado, para o momento em que ele se contrai. Fase 0, basicamente o coração está em potencial de repouso, que se eu não me engano, eu acho que é menos 85. Então, nesse momento, o coração está em repouso, está relaxado, vai vir um sinal elétrico. Esse sinal elétrico é para contração do coração. Então, o sinal elétrico vem e os canais de cálcio e os canais de potássio, eles se fecham e abrem os canais de sódio. Então, o sódio vai entrar dentro da célula. Isso vai fazer com que a célula fique mais positiva. Isso é na fase 0. Na fase 1, o que vai acontecer? Na fase 1, os canais de sódio se fecham e os de potássio se abrem. Só que os de potássio se abrem lentamente para que a célula não fique tão hiperpolarizada, hiperdespolarizada. Então, esses canais de potássio, eles se abrem para saída assim, do potássio lentamente, tá? E isso vai iniciar a repolarização. Nesse momento, está iniciando a repolarização. A fase 2 é a fase do platô. É a fase em que vai acontecer a contração, vamos dizer que a contração vai permanecer por mais tempo. Porque na repolarização, na fase 2, no platô, os canais de cálcio, o cálcio ele é fundamental para a contração, tá? Os sinais de cálcio, os canais de cálcio, eles se abrem, os de potássio se fecham novamente e a célula fica mais positiva, vai acontecer a contração. Aconteceu a contração, vai acontecer, na verdade, a fase 3 aqui. Na fase 3, os canais de cálcio se fecham, os de potássio se abrem rapidamente, então a célula fica negativa novamente e aqui a contração termina, sabe? É na fase 3 que a contração termina. E na fase 4, a célula está negativa novamente, que ela já está agora em menos 85, e o coração está pronto para receber um novo estímulo de novo, ele está pronto para
contrair. Aqui o coração está relaxado. Então, fase 0 é a fase em que os canais de potássio se fecham e o de sódio se abre e entra. Fase 1 é a fase em que os canais de potássio, os canais de sódio se fecham e os de potássio se abrem para a saída deles lentamente. A fase 2 você fecha completamente o canal de potássio e abre o de cálcio vai entrar para que haja contração das células. A fase 3, os canais de cálcio se fecham e de potássio abrem e tem rápida saída de potássio. Aqui a célula, a contração termina, porque a célula volta a se despolarizar. E a fase 4, em que ela chega no seu potencial de repouso, no seu potencial onde ela está relaxada, em que é menos 85, acho que é milivolts, alguma coisa assim. Por que é importante entender isto? Porque a maioria dos antiarrítmicos, eles vão atuar na despolarização, eles vão bloquear essa despolarização espontânea do coração. Porque quando tu tem um problema no coração, seja aí uma taquicardia, uma fibrilação atrial, por exemplo, geralmente problemas no nó sinusal. Então, esses fármacos vão atuar nesse mecanismo de entrada e saída de potássio, de cálcio, sódio, justamente para controlar o nó sinusal, para controlar a contração do coração. Então, ó, boa parte dos antiarrítmicos vai desempenhar um papel de reduzir a estabilidade celular, ou seja, reduzir a atividade da célula. Os antiarrítmicos fazem com que a célula não se despolarize de forma espontânea ou exagerada. Por isso que é importante a gente entender esse processo aqui. Olha só, as arritmias, elas acontecem quando o ritmo está fora do normal, o ritmo normal que a gente tem alterado, aí você tem uma arritmia. Existem inúmeras arritmias, né, que a gente tem, e essa arritmia, ela acontece por causa de 3 motivos. Ou vai ser por uma alteração no ritmo, na automaticidade, aliás, uma alteração na automaticidade, ou a reentrada, eu vou explicar sobre isso, se não pós-despolarização, ou seja, é o momento em que o coração, após a contração, sabe? Um desses 3 que é o motivo das arritmias. Vamos lá. Em relação à automaticidade alterada, é quando o ritmo ele é modificado por fatores externos ao coração, não é problema no coração em si. Por exemplo, ansiedade. Uma ansiedade pode causar uma arritmia, estresse também pode causar arritmia, sabe? Então, problemas que não está relacionados ao próprio coração em si, são fatores externos. Que nem havia dado o exemplo, ansiedade, estresse, hipertiroidismo também causa isso, tá? Aí, para reduzir essa automoticidade exagerada, a gente vai reduzir os disparos elétricos exagerados do nó sinusal, porque é o nó sinusal que contrai o coração. E isso é feito do nervo vago, que vai liberar acetilcolina ou por meio de fármacos beta-bloqueadores ou bloqueadores de canais de cálcio. Então, vamos lá. Como que a gente vai, então, resolver esse problema dessa arritmia por automaticidade exagerada? Primeira coisa que eu notei aqui que eu falei foi do nervo vago. Quando eu falei de antipertensivos, não. Também. Mas mais na parte dos glicosídeos cardiotônicos, que é na parte lá dos digitálicos, eu citei que o que vai acontecer? Tem uma ativação do sistema nervoso parasimpático. Você ativa o sistema nervoso parasimpático, você vai estar ativando o nervo vago. E isso, não. Tá certo, E isso vai fazer com que a frequência cardíaca se reduza. Então, através do nervo vago, por causa disso. Outra coisa é por meio de fármacos beta-bloqueadores. Beta-1, ele aumenta a frequência cardíaca. Se você bloqueia ele, vai diminuir a frequência cardíaca e a contração.
E no caso dos bloqueadores de canais de cálcio, que são de tiazem e verapamil, o cálcio é ele que realiza a contração. Se você bloqueia o cálcio, não vai ter contração, né? Então, uma das formas de a gente resolver essas aritmias é isso. Ou é através de fármacos que agem no nervo vago, ou é através de fármacos beta-bloqueadores, ou se não, bloqueadores de canais de cálcio tipo L. Aí, tanto que eu anotei aqui, ó, quando você tem uma alteração, um problema na automaticidade, dar choque não vai adiantar nada, porque o problema não é no coração em si, é fator externo ao coração. Então, se você não tratar esse fator externo, você não vai tratar essa taquicardia, essa arritmia que você tem, sabe? Então, ó, dar choque não funciona já que o problema é externo. Além do mais, os fármacos reduzem temporariamente justamente por o problema ser externo. Então, você pode ter, eu tô com ansiedade, tô com taquicardia, posso até tomar um calmante. Mas se eu não controlar essa minha ansiedade, a minha taquicardia, ela vai voltar, sabe? Outra coisa, então, que a gente tem, então, automaticidade alterada, eu falei, que é o problema externo. Outra coisa que a gente tem é a reentrada. A reentrada é quando um circuito elétrico, você recebe o circuito lá do nó sinusal, ele vai se circular repetidamente em uma certa região do coração que vai acabar ativando constantemente os tecidos e o coração vai estar se contraindo constantemente. Não dá tempo do coração se relaxar, justamente porque vai ter um círculo, né? Um círculo repetido desse sinal elétrico, desse estímulo elétrico. Então, ó, entrada, um circuito elétrico que circula repetidamente em uma região do coração, gera ativação contínua dos tecidos que normalmente já deveriam estar polarizados, ou seja, que normalmente já deveriam estar relaxados. O coração não vai relaxar aqui, ele vai estar em constante contração. Aí eu anotei aqui, ó, uma observação. Pode ocorrer em qualquer parte do coração e o coração vai estar se contraindo constantemente, sem que haja tempo de relaxar. Ah, foi o que eu falei. Condições que favorecem essa reentrada. Esse círculo repetido de estímulo elétrico. Alteração nas células marca-passo e dependentes do cálcio. Então, se você tiver qualquer alteração, por exemplo, uma isquemia. Quando você tem uma isquemia nas células do coração, essas células contráteis, elas podem adquirir as células contráteis, porque tem duas células do coração. Tem as células marca-passo. Na verdade, tem as células marca-passo e a célula muscular. Mas deixa eu ver se o que eu vou falar aqui tá correto, peraí. Bom, acho que tá certo, né? Olha só. Quando você tem uma isquemia, as células marca-passo, elas vão morrer. Então, o coração, ele não pode parar de bater. Então, as células contráteis, que seriam essas células musculares, elas vão acabar adquirindo características das células marca-passo. Só que o problema dela adquirir características da célula marca-passo é que elas vão estimular impulsos elétricos espontâneos. Então, no momento em que o coração deveria estar relaxado, pode acontecer de ter um impulso elétrico, de ter uma contração, sabe? Olha só, tipos de célula no coração. Células marca-passo, que geram potenciais de ação espontâneos, vai controlar o ritmo cardíaco. E as células contráteis, que seriam as células musculares, né? São responsáveis pela contração mecânica do coração, normalmente não disparam impulsos espontâneos, mas pode adquirir essa capacidade em certas situações, como no caso da isquemia. Circuitos de reentrada, um impulso elétrico circula repetidamente por uma região do coração. O resultado é uma estimulação contínua que pode causar taquicardias ou fibrilação. Para que a reentrada ocorra, são necessárias algumas condições. A alteração na célula marca-passo, que nem havia falado, pode acontecer também um bloqueio unidirecional. Então, assim, vamos supor que o nó sinusal, ele chegasse, ele desse a volta inteira no coração, vamos supor assim. Se você tem um bloqueio
no outro lado, então vai ter apenas o quê? O bloqueio em um único sentido. Então, um ramo do circuito permite que o impulso passe apenas em um sentido, enquanto o outro é bloqueado. Isso permite que o impulso se circule repetidamente, iniciando a reentrada. Outra coisa que acontece também é a propagação lenta, a condução lenta. Se a propagação do impulso for lenta em um certo segmento do coração, uma certa parte do coração, o restante do tecido tem tempo de se recuperar e ser excitado novamente. Isso vai favorecer um loop contínuo do impulso, mantendo uma arritmia, sabe? Então, vamos supor assim, que é lento. Então, tô passando. Quando chegar aqui nessa parte, aqui já vai estar relaxado. Então, aqui contraiu e aqui vai contrair novamente, sabe? Então, não vai ter tempo do coração todo se relaxar, entendeu? Então, automaticidade alterada é por fatores externos ao coração. Reentrada é justamente nesse você ter um loop infinito, que pode ser causado ou por uma alteração das células marca-passo, né? Um exemplo é a isquemia, ou um bloqueio unidirecional, né? Ou senão a condução lenta. Outra coisa que pode causar arritmia é a atividade deflagrada ou disparo, ou seja, é uma atividade que acontece pós-despolarização, pós-contração do coração. Pós-despolarização, pós-contração do coração. Refere-se a pós-despolarizações, pequenas alterações no potencial da membrana que podem gerar novos impulsos elétricos fora do ritmo normal, ou seja, logo após a repolarização, logo após o relaxamento, a célula pode se disparar sozinha, causando uma arritmia. Esse não é muito difícil, não. Esses são os motivos de você ter uma arritmia. Olha só, fatores desencadeantes de uma arritmia. Hipóxia, que é baixa quantidade de oxigênio, você vai reduzir a ATP. Aí vai ter alteração de todos os canais iônicos. Uma isquemia miocárdia, né, que eu falei que você vai ter liberação de catecolaminas, seja ou uma adrenalina ou uma noradrenalina. Uma hipercapnia, é uma alta quantidade, se não me engano, hipercapnia, eu não sei se é uma alta quantidade de oxigênio ou é de dióxido de carbono. Deixa eu ver, hipercapnia, eu acho que é de dióxido de carbono. É de dióxido de carbono. Uma hipocapnia também causa isso, baixa quantidade de carbono e alguns fármacos. Terapia antiarrítmica. Deve-se sempre pensar qual é a causa da arritmia. Se é um fármaco, porque todo fármaco antiarrítmico ele pode gerar uma arritmia, tá? Tanto que eu vou falar até isso depois. Se é um fármaco, se você tem uma alteração, por exemplo, nas células de marca-passo, se é problema na automaticidade, se é problema na reentrada, se é problema na deflagração, né? Deflagração não, na atividade deflagrada, sabe? Você deve sempre pensar. Muitos fármacos antiarrítmicos, eles são inotrópicos negativos, ou seja, eles vão reduzir a força de contração. Por consequência, se você reduz, vai ser agir diferente dos digitálicos. Se você reduz a força de contração, você está reduzindo, se tem um inotropismo negativo, você vai reduzir a pressão arterial. Reduzindo a pressão arterial, você reduz o débito cardíaco. Todo antiarrítmico pode ser pró-arrítmico, ou seja, pode causar uma nova arritmia, foi o que eu havia falado. E a gente tem a classificação dos antiarrítmicos em classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, se eu não me engano. Não achei que não, mas acho que até classe 4. Até a classe 4. A classe 1, eles são bloqueadores de sódio. Se você bloqueia sódio, vai influenciar lá naquele processo lá da fase 0 e a fase 1. Vocês lembram? Então, se você está bloqueando o sódio, você vai diminuir a velocidade da fase 0.
o impulso se propaga de forma mais lenta, evitando que a célula se despolarize de novo antes de estar pronta. Então, olha só, você vai bloquear o sódio, então o impulso do nó sinusal ele vai ser lento, então vai permitir que a célula se despolarize, mas evitando que a célula se despolarize de novo antes que ela esteja relaxada, vamos dizer assim, né? Um exemplo de fármacos, então, da classe 1, antiarrítmicos classe 1, que são bloqueadores de sódio, é a quinidina, a lidocaína, que é a que mais a gente escuta assim, a lidocaína, e a procainamida. Dentro da classe 1, a gente tem a classe 1A, que o exemplo que a gente tem dessa classe 1A é justamente essa quinidina, porque a quinidina ela vai prolongar o platô. Então, ela vai manter a célula despolarizada por mais tempo. Então, ela vai manter a contração por mais tempo, fazendo com que a contração seja mais lenta. Isso evita que a célula seja despolarizada imediatamente. Isso dá tempo de que a célula se repolarize, sabe? Tipo assim, após uma despolarização. Então, isso permite que a célula ela relaxe após uma contração e não tenha essa contração contínua. A quinidina, ela bloqueia, além dela bloquear o sódio, ela vai bloquear, além dela bloquear o sódio, ela bloqueia também o potássio, prolongando o período refratário, tá? A classe 2, ela já vai agir nos beta-bloqueadores. Se vocês assistiram o meu vídeo de antihipertensivos, que eu expliquei como funcionam os beta-bloqueadores como antihipertensivos e como antiarrítmicos, vocês vão entender isso aqui. Beta-bloqueadores tem o beta-1, que aumenta a contração e a frequência cardíaca, e o beta-2, que aumenta a vasodilatação. Situações como tireotoxicose, feocromocitoma ou estresse, você tem uma maior liberação de noradrenalina. Isso vai ativar os canais de cálcio, facilitando os disparos. Então, se você tem um beta-bloqueador, ele vai bloquear o coração desse efeito, sabe? Então, olha só, exemplos de beta-bloqueadores: propanolol, atenolol, bisoprolol. Propanolol, ele é não seletivo, ele vai bloquear tanto beta-2 quanto beta-1. E o atenolol e bisoprolol, eles são beta-bloqueadores seletivos, tá? Eles só vão bloquear beta-1. Aí eu até anotei uma observação aqui, ó. Taquicardia aumenta o consumo de oxigênio. Em um miocárdio já lesionado por por um infarto agudo do miocárdio, isso aumenta o risco de isquemia, arritmias e insuficiência cardíaca. Aí, efeitos do beta-2, né, dos antiarrítmicos classe 2. Bradicardia, que pode causar hipotensão e broncoespasmo, né? Broncoespasmo justamente por causa do beta-2. Bradicardia beta-1 e hipotensão também relacionado com beta-1. Então, classe 1, bloqueador de sódio, quinidina, lidocaína e procainamida. Classe 1A, quinidina, que vai bloquear também o potássio. Esse então vai diminuir a velocidade da fase 0, então vai fazer com que o impulso se propague mais lentamente, permitindo que a célula evitando que a célula se despolarize constantemente. A classe 3, eles são bloqueadores dos canais de potássio. Se você está bloqueando o potássio, você vai bloquear a fase 3, que é aquela fase em que você tem uma repolarização de novo, né? Então, como a repolarização vai bloquear, na verdade, a repolarização. Como a repolarização demora mais, o potencial de ação ficou mais longo. Consequência, a célula demora para poder disparar de novo. Um exemplo de fármacos que a gente tem sobre isso, a amiodarona, conhecidíssima, importantíssima no ACLS. Amiodarona e adrenalina. Você vai aplicar 1 mg de adrenalina
depois 150 de amiodarona, adrenalina, 150 de novo de amiodarona. Mentira, não sei se é 150 ou se era 300. Tem que rever isso. Enfim, e depois eu continuo o ciclo amiodarona, a adrenalina sim, adrenalina não, adrenalina sim, adrenalina não. Então, os betas-bloqueadores de potássio, eles vão fazer com que a repolarização ela demore mais. Então, se a repolarização está demorando mais, a despolarização vai demorar mais, né? Amiodarona, sotalol e dofetilide são os fármacos de classe 3. O mais importante pra gente é a amiodarona. Então, a amiodarona, ela reduz disparos repetidos muito rápido. Uma observação que a amiodarona, ela é muito eficaz, por quê? Porque ela é multicanal. Porque além dela bloquear o potássio, ela vai bloquear o sódio e o cálcio. Então, realmente, você vai ter, isso explica porque que ela é tão eficaz em muitas arritmias, sabe? Foi o que eu falei. Além disso, ela atua bloqueando o potássio, então a repolarização aumenta. O período refratário, que é o momento em que a célula... Esse período refratário é o tempo que a célula não pode ser estimulada novamente após um estímulo, né? É o tempo que a célula está em repouso. Então, esse período vai estar mais longo, né? Então, a célula não vai poder ser despolarizada novamente. Isso impede que o tecido cardíaco seja excitado prematuramente e, ao bloquear os canais de sódio, a velocidade de despolarização diminui e os de cálcio reduz a estabilidade em nós atrioventriculares e do nó sinusal, ajudando a controlar a condução do impulso elétrico. O que o uso crônico da lidocaína, da amiodarona, causa? Prolonga o potencial de ação, ou seja, vai prolongar justamente essa repolarização, a célula demora mais para se repolarizar. Então, o coração demora se contrair novamente. E isso vai prolongar o período refratário, tempo que a célula cardíaca não pode ser excitada novamente. O que vai acontecer? Tem um prolongamento, no eletrocardiograma tem um prolongamento do segmento PR, do complexo QRS e do segmento QT. Além do mais, vai promover vasodilatação periférica, porque você vai estar bloqueando o cálcio. Você vai estar diminuindo o sistema nervoso simpático. Então, vai ter uma vasodilatação. Além do mais, tem todo aquele mecanismo lá da... É isso mesmo. Você também vai... A amiodarona, além dela promover vasodilatação periférica, ela também promove vasodilatação corariana, tá? Contribuindo, então, para uma redução pós-carga, que pós-carga é a força que o ventrículo faz para ejetar sangue, então essa força vai diminuir e vai melhorar, então, o fluxo corariano, vai melhorar o fluxo do coração e tudo mais. Indicado para arritmias ventriculares, supraventriculares, usado em taquicardias ventriculares, fibrilação atrial, flutter. Uma cautela que doença do nó sinusal, você tem que tomar muito cuidado em utilizar a amiodarona. Não só nela, como em BAV também, porque olha só. Como a amiodarona, ela vai bloquear o canal de cálcio, a força de contração diminui. A força de contração diminui não. O sinal do nó sinusal diminui e o sinal do átrio ventricular também diminui. A doença do nó sinusal já é uma doença que você tem problemas no nó sinusal. Então, o nó sinusal vai ter problemas em liberar sua carga. Se você faz o uso de amiodaronas em pacientes que têm esse nó sinusal, e a amiodarona ela já vai reduzir também a condução do nó sinusal, o tempo para o coração receber esse estímulo elétrico, o nó sinusal ele vai demorar muito.
Então, o coração ele vai demorar muito para se contrair, sabe? Então, isso é ruim. E em BAV é a mesma coisa, mesmo motivo. Justamente porque você vai estar diminuindo o nó sinusal, sabe? O nó sinusal e o nó atrioventricular. Então, tem risco de você ter cautela no uso em doenças do nó sinusal, BAV ou bradicardia não responsiva à atroponina. A maioria dos efeitos, a meldarona tem muitos efeitos adversos? Muito. De 50% a 80% dos casos ela vai ter efeito adverso, tá? E uma observação é que, mesmo você fazendo a diálise, você não consegue remover o metabolismo da meldarona. Por isso que tem que usar a meldarona com muito cuidado. A classe 4 de antiarrítmicos é justamente os bloqueadores de cálcio do tipo L, que é o verapamil e o diltiazem. Não vou explicar sobre eles, porque eu já falei sobre eles no glicosídeos cardiotônicos, já falei também sobre eles nos antipertensivos, então não vou ficar falando aqui de novo, não. E tem a adenosina, é um outro tipo legal de antiarrítmico, porque a adenosina ela vai causar uma sensação de morte. Porque a funcionalidade dela é parar seu coração temporariamente. Então, assim, porque ela vai ela vai ativar a corrente de potássio durante a diástole. Então, durante o momento que você está relaxando teu coração, ativa o potássio. E o potássio não faz com que a célula se repolarize, que se fique mais relaxada. Então, é como se você tivesse sensação de morte. Seu coração, ele realmente para seu coração durante um tempo. Só que é realmente curto, porque a meia-vida dela é 10 segundos. Então, é uma coisa de 10 segundos. Só que é muito engraçado que meu professor fala que é os 10 segundos mais longos da sua vida. Que é o momento que você pensa em tudo que você já fez. Então, assim, a adenosina ativa a corrente de cálcio, ativa a corrente de potássio durante a diástole, promovendo uma hiperrepolarização. Faz o coração desacelerar temporariamente, retarda a automoticidade das células no nó sinusal. Então, aquele momento em que as células estão se contraindo espontaneamente, ela vai demorar elas se contraírem espontaneamente, porque vai estar retardando o nó sinusal e o nó atrioventricular. E é isso. Meia-vida curta, aproximadamente 10 segundos, e a útil em emergências para diagnósticos ou tratar arritmias supraventriculares. Aí a gente tem as diferenças de cardioterapia, né? Ou terapia cardíaca, que a gente tem a cardioversão e a desfibrilação. Cardioversão é quando você tem a presença de complexo QRS. Aí é aplicado no momento que tem o momento certo da despolarização do coração, quando o coração ele tá contraído assim. Usado geralmente em fibrilação atrial, flutter e supra. Eu não sei se é supraventricular ou supradesnivelamento. Não sei dizer. A desfibrilação é um choque imediato, não é sincronizado, ou seja, não tem complexo QRS. Não importa se você está tendo uma repolarização, se você está tendo uma despolarização, você vai dar a desfibrilação. O seu objetivo é despolarizar todo o miocárdio simultaneamente e possui maior energia que a cardioversão, indicado para fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Qual que é a vantagem de você fazer a utilização dessa cardioterapia? Porque não tem efeitos colaterais de drogas em si, sabe? E é isso, gente. Antiarrítmicos, eu tentei resumir, é uma aula complicada, releem. Eu vou reler isso aqui de novo, tudo que eu falei pra vocês, é porque agora eu tô cansada. Mas reassistem o vídeo se for preciso e eu espero ter ajudado. Um beijo.